Sabe, nosso pastor está de licença, né, tirou alguns dias de férias. E hoje nós estamos com uma oportunidade de ouvir o nosso irmão Alberaci. Alberaci já pode vir aqui, né, qual estará nos conduzindo hoje no estudo desta manhã. Graça e paz a todos. Tirar esse negócio que, sinceramente, acho que eu não vejo a hora que isso acaba. Bom, meus irmãos, na quinta-feira eu recebi o convite para trazer o estudo hoje e eu tentei fazer uma coisa meio corrido ali entre alguns afazeres e outros. E eu espero que os irmãos consigam entender o que eu escrevi, né? O que eu preparei, porque eu levei o dia todinho ontem para tentar organizar minhas ideias e, sinceramente, eu não sei se elas ficaram certo. Na minha cabeça está certo. Espero que eu consiga passar elas para os irmãos. Maravilha. Vamos lá. Abramos nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 6. Mateus 6. A gente vai ler do 5 ao 8. Tá? Diz a palavra de Deus. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos por homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Oras ao teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peça. Oremos. Pai maravilhoso, te pedimos, Senhor, que nessa manhã a tua mensagem seja dita, Senhor, e ouvida por aqueles que necessitam. Te peço, Senhor, por esse pregador que não sabe pregar, mas que quer, Senhor, transmitir um pouco do seu conhecimento, um pouco do que tentou aprender, para que todos possam, com ele, aprender mais um pouco da tua palavra. Te pedimos isso em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, o texto que antecede, que procede, né, esse trecho que nós lemos, é justamente a oração do Pai Nosso. Os discípulos de Jesus, em Lucas 11, pedem a ele que ele mostre como orar, semelhantemente como João fez. João fazia com os seus discípulos. E aí os discípulos chegam para Jesus e dizem: Pai, Cristo, nos ensina a orar, assim como João também fazia. E Cristo faz. Cristo os ensina a orar. Mas Cristo vai além. Além de ensinar eles a orar, Cristo deixa um legado que é a oração do Pai Nosso. Legado este tão poderoso que fundamentou toda a igreja cristã primitiva, que fundamentou toda a igreja atual. Qual a igreja cristã hoje que não ora o Pai Nosso?
Quem renega isso? Então, veja que legado maravilhoso. Que modelo de oração Cristo deixou para a gente. Né? Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar um pouco aqui da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana, ela tem 3 fundamentos em seu catecismo. E ela fundamenta seu catecismo da seguinte forma: doutrina, vida cristã e oração. A questão da doutrina, ela fundamenta no credo apostólico. A questão da vida cristã, ela fundamenta nos 10 mandamentos. E a questão de oração, no Pai Nosso. Então, veja o quão poderoso é essa oração. Veja o quão poderoso é esse modelo que permeou toda a cristandade até os dias de hoje. E é por isso que eu quero tentar gastar um pouquinho do nosso tempo hoje de manhã, para ver se a gente consegue entender isso, né? Em Tiago 4, 3, eu gostaria que os irmãos abrissem. Tiago 4, 3 vai dizer o seguinte: pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Pedis e não recebereis. Quando Cristo começa a falar sobre a oração do Pai Nosso, antes ele faz um preâmbulo. Ele prepara os discípulos para o que há de vir na oração. Não é? E quando ele diz, pedis e não recebereis, porque pedis mal, há uma razão para isso. E eu vou começar essas razões citando 3 coisas que nós fazemos e que muitas vezes passam despercebidas no Pai Nosso. E nós não pedimos. E a palavra realmente é pedir. A primeira coisa é, não honramos a Deus quando pedimos. Nós não honramos a Deus. Quer ver? Vou dar 3 frases aqui do Pai Nosso, em que a gente faz ela assim, mecanicamente. A gente cita as frases e já corre para os nossos pedidos. A gente cita a frase e já corre para os nossos agradecimentos. Né? A primeira frase é: santificado seja o vosso nome. Apesar dela estar travestida e nós acharmos que é uma frase só de exaltação a Deus, ela também é um pedido. Senhor, não deixa que teu nome caia em lama. Senhor, permita que eu eleve o teu nome onde eu estiver. Senhor, me dá condições. Ou Senhor, tira teu nome desse meio. Senhor, por favor, santificado seja o teu nome. Observem que a frase é um pedido. Venha o teu reino. Senhor, que venha o teu reino. Mas não vem hoje, não. Deixa para vir depois. Amanhã é segunda, tem umas coisas aí planejadas. Na terça, eu vou pagar umas contas, né, para eu não ir para o céu devendo a ninguém. Na quarta tem um rachinha com os amigos à noite. Na quinta eu fiquei de assistir o futebol, sei lá. Deixa para vir no domingo, que eu não estou fazendo nada mesmo no domingo. Domingo, estou fazendo, deixa para vir domingo. Venha a nós o teu reino. E que seja feita a tua vontade, desde que ela esteja de acordo com a minha. Eu quero comprar aquele carro novo, quero trocar de carro. Senhor, que seja feita a tua vontade, mas me arruma o dinheiro para complementar. Senhor, eu quero conquistar o coração daquela garota, mas que ela se apaixone por mim, seja feita a tua vontade. Então, essas 3 frases de pedidos, a gente ignora. A gente pronuncia elas mecanicamente. E às vezes a gente não para pensar
que nós começamos a oração do Pai Nosso pedindo mal. Né? Elas saem da boca para fora. A segunda é pedir como convém. Como nós lemos em Tiago, né? A gente não pede como convém. Observe que o Pai Nosso, ele tem mais pedidos na sua oração em si do que louvor a Deus. Ele tem uma frase de adoração e 6 de pedidos. E às vezes a gente não para ver. Né? A gente não para pensar nisso. E muitos irmãos, às vezes na sua ânsia de não querer incomodar o pai, diz assim: eu nem peço, eu só agradeço. Deus já fez tanto por mim. Para que pedir? Só me resta agradecer. Está errado. Está errado porque a oração, ela não é só de agradecimento. A oração não é só de exaltação a Deus. A oração é de pedido, porque Deus quer que você peça. Quem de nós não tem o que pedir? Quem de nós não tem alguma coisa que está sempre faltando em nossa vida? O pão nosso de cada dia não só é pão, comida, não. É assim o carro que eu quero trocar. É assim aquela namorada que eu quero ter, cristã, claro. Viu? Os homens não se empolguem, não. É assim a reforma da igreja. O pão é isso. É as nossas petições em geral. Não só é a comida no prato, não. E aí, quando você diz, eu só agradeço, você está ignorando o modelo de oração que Deus deixou para você. Então você tem que pedir, sim. Não adianta vir com essa, não. Né? A terceira coisa é a ligação com Deus. É a intimidade com Ele. É o falar com Deus. Não falamos como convém. É o telefonar para Deus. E olha que eu estou fazendo a expressão telefonar, porque a gente às vezes está perdendo esse costume, está mais no WhatsApp do que telefonando. Né? Às vezes manda uma mensagem, fica esperando. Essa semana, eu mexendo nas redes sociais e encontrei um short, né? Cadê a Eduarda? É short, é a Eduarda que diz? Short. Vocês mais velhos não vão entender o que é isso, não. Só a gente que é novo. Os velhos, shorts são vídeos de redes sociais com menos de 1 minuto. E no meio desses shorts eu encontrei uma igreja que estava lá, o WhatsApp de Deus. Parece brincadeira, né, um negócio desse. Parece mentira, parece ridículo. Mas estava na internet, eu não vou saber achar novamente. O WhatsApp de Deus. Alguma igreja aí maravilhosa criou um WhatsApp. E quando você quiser fazer seus pedidos de oração, seus desabafos, suas colocações, suas reclamações de Deus, porque essas igrejas às vezes também têm até o que reclamar de Deus, né? Mande um WhatsApp para ele. Então a terceira coisa é a nossa ligação com Deus, o nosso telefonema com Deus. Como é que ele tem sido? Né? A nossa comunhão, vamos colocar agora em termos mais tradicionais. Né? Porque será que ela tem sido revigorante? Será que ela tem sido frequente? Ou é só na hora que eu preciso? Então, observem que essas 3 coisas fazem parte de uma conveniência que nós não estamos acostumados a tratar com Deus. Primeiro, a gente não honra a Deus. Segundo, a gente não pede como convém. E terceiro, está nos faltando essa comunhão com Deus. Está faltando meditar na palavra de Deus. Principalmente isso.
Às vezes a gente só medita aqui no domingo. A gente só medita na igreja. E quando eu falo meditação, muitas vezes a palavra meditação é mal interpretada, né? A gente vê muito meditação daquelas religiões orientais, né? Aquele cara zen, na posição de lótus lá, tal, esvaziando a sua mente. Para um pouquinho para pensar no contexto histórico. Quando os discípulos, quando os apóstolos, quando os primeiros pais da igreja pregavam, as pessoas não tinham registro nenhum. As pessoas, na sua maioria, não sabiam nem ler. Então, o que acontecia com essas pessoas? Ao término da pregação, eles se recolhiam para meditar naquilo que foi dito. E era meditar mesmo, porque eles tinham que refazer na sua mente o passo a passo daquela pregação. Não tinha outro jeito. Então, meditar na palavra de Deus é viver pensando na palavra de Deus. É ler e depois, pode fechar a Bíblia, pensar naquilo que você leu ou ouviu. Aquela mensagem que você ouviu. Meditar é isso. E gaste tempo com isso. Ah, não, eu só gasto tempo lendo a Bíblia. Só ler não adianta. Tem que meditar na palavra de Deus. Meditar em segredo. Ou meditar quando estiver trabalhando, quando tiver condições de fazer alguma coisa. Claro, não vai também meditar num trabalho que você precisa se concentrar, né? Um engenheiro está ali fazendo um cálculo e meditando na palavra de Deus, não vai fazer a mesma coisa. Né? Um médico não vai estar fazendo a cirurgia e, ao mesmo tempo, pensando no Salmo 119. Pelo amor de Deus. Né? Temos os momentos de fazer isso. Tem nada a ver com ser zen. Tem nada a ver com ser dessas religiões orientais. O meditar das religiões orientais é fazer com que sua mente seja esquecida. Vá para um plano dormente, vamos dizer assim. O meditar na palavra de Deus é encher sua cabeça com as coisas de Deus, as coisas do reino. Bom, agora veja bem. O texto que já vem em seguida já é o Pai Nosso. Né? 5 ao 8, essa exortação. A partir do 9, do versículo 9, já começamos aí com o Pai Nosso. E aí a gente já conhece isso aqui, né? Todo o conjunto dessa oração. O Pai Nosso está presente em Lucas e em Mateus. Embora Lucas não tenha citado o local, Mateus cita. E onde é que acontece o Pai Nosso? Em que região? Em que momento? No momento do Sermão do Monte. No momento do sermão, onde nos é ensinado vida cristã. Todo o Sermão do Monte é um preâmbulo, é uma preparação, é um recado da nossa vida cristã. E Jesus traz isso. E Mateus traz isso. Mateus situaliza o Pai Nosso dentro do Sermão do Monte. Embora Lucas não tenha feito isso, mas ele faz. Por quê? Para que a gente saiba de que essa oração é uma oração de vida cristã. Se você olhar a sua Bíblia, o capítulo 5, desde o versículo 17, olha aí, volta um pouco a sua Bíblia. Eu queria que você parasse para observar só os temas de cada conjunto de oração. A partir do capítulo 17, Jesus começa a corrigir aquele povo. Ouvistes o que foi dito sobre matar. Ouvistes o que foi dito sobre o adultério, sobre a vingança, sobre os juramentos e até sobre o amor. Então Jesus está preparando os homens para vir a oração. Por que nós não nos preparamos para orarmos? Por que a gente não para um pouco e faz uma análise breve? E
poucos segundos ali da nossa vida antes de começarmos a orar. Veja que Jesus falou de todas essas coisas antes de ensinar a oração do Pai Nosso. Matar, adulterar, vingança, juramento, amor. Houve uma preparação antes. Jesus está corrigindo aquele povo da sua religiosidade externa. Jesus está mostrando a eles que o que ele estava fazendo não era nada mais do que querer aparecer para os homens e não para Deus. E Jesus começa a dizer que está errado. E não só é isso, não. No próprio capítulo 6, a partir do versículo 1, ainda é puxão de orelha. Ainda é correção. Até que ele finalmente adentra no Pai Nosso, no versículo 9, né? E quando ele fala dessas coisas no versículo que lemos, ele não está preocupado com o exterior, ele está preocupado com o orgulho do homem. Ele está preocupado com as aparências. Observe que Satanás consegue pegar as coisas mais santas, que é a sua intimidade com Deus, e transformar elas. A sua intimidade com Deus, a oração, que é uma coisa, um momento íntimo, ímpar, ela é distorcida pelo peso do pecado. E a gente vai ver isso agora. Bom, é fácil nós percebermos o pecado no outro. E é fácil nós percebermos quando o pecado é grande. Olha, aquele cara que está entregue à prostituição, aquele camarada está entregue às drogas. Esse pecado é latente. Eita! Bichinho. Esse pecado é latente, esse pecado é fácil de ser percebido. Mas o pecado íntimo, que é você que comete, e que quando você não percebe, às vezes você percebe, mas muitas vezes você não percebe. Mas você está cometendo um erro sim. Por isso que nós estamos pedindo mal. Né? Mude essa ótica de só ver o pecado como algo exterior. E passe a ótica de olhar o pecado como algo dentro de você. Pare de querer mudar o mundo se você não varre nem o seu quarto. As pessoas têm muito esse costume de querer mudar o mundo e a sua casa é uma bagunça. A prova de que esse momento íntimo pode ser deturpado por Satanás está no próprio Jesus. Os dois momentos que Jesus sente mais peso de pecado, como homem, claro, né? Os dois momentos que Jesus mais sente a carga e a pressão de Satanás são no deserto, nos 40 dias no deserto, e no jardim, no Getsêmani. Momentos que ele estava fazendo o quê? O que é que ele estava fazendo nesses momentos? Orando. É ali onde a figura de Satanás aparece para ele. E começa a provocar. Se com Jesus é assim, e com você? Esses dois momentos é um momento chave para nós vermos que Jesus, homem, também foi provocado ao pecado, mas não cedeu a essa tentação. Eu quero focar agora em duas coisas. Em dois equívocos que nós temos. O primeiro equívoco vai estar lá nos versículos 5 e 6. Quem é o ouvinte da nossa oração? Segura aí, esse é o primeiro equívoco. Quem é o ouvinte da nossa oração? E o segundo equívoco vai estar nos versículos 7 e 8. Como oramos?
quem é o ouvinte da nossa oração e como é que a gente oramos. E como é que nós oramos. Né? Vamos lá. Vamos começar, vamos começar do começo. Vamos para o primeiro equívoco. Quem é o ouvinte da nossa oração? O versículo 5 diz o seguinte: e quando orares, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos, nas praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Jesus não está preocupado aqui como eles oram. Se eles oram em pé, se eles oram sentados, se eles oram de joelhos. O homem que ora de joelho é um homem que está mais ligado a Deus, que tem mais submissão à palavra de Deus. Não, não é isso. O homem que ora em pé, ele não está assim tão respeitoso à palavra de Deus. Também não é isso. Há pessoas que oram de olhos fechados. Há pessoas que oram de olhos abertos. Não é a sua postura, não é o que você adota que vai fazer você ser mais ou menos santo. Não, não é. Não é orar na igreja ou orar em casa que vai fazer você mais ou menos contrito com Deus. De jeito nenhum. Jesus não está falando da postura, Jesus não está falando do local. O que Jesus está falando é simplesmente do comportamento deles, que não era um comportamento para Deus. O alvo deles não era Deus. O alvo deles era o público, era a plateia. Inclusive a palavra praça, em algumas Bíblias está praça, em algumas outras Bíblias, dependendo da tradução, está esquina. A palavra grega para esquina é plateia. Eles oravam para o público que estava passando ali, fosse na praça ou na esquina, para que todos vissem o quanto eles eram devotados a Deus, o quanto eles eram santos. E oravam em pé, para que a estatura deles pudesse ser mais presente, pudesse ser visto de longe. Então Jesus não está preocupado com a sua postura de orar. Jesus não está preocupado como você ora. Tem um caso interessante, eu vou contar uma história aqui fugindo um pouquinho, mas é só para ilustrar. Na minha academia de oficial, uma certa madrugada nós saímos para uma operação no Recife. Né? Entramos no ônibus da polícia, né? O ônibus cheio de gente, nas tropas, todos nós preparados ali para uma determinada operação, e sempre tem um evangélico lá dentro. E como era uma operação de madrugada, a gente não sabia o que encontrar, isso eu como aluno oficial ainda. Aí levanta-se um evangélico, vai para frente do ônibus e convoca a todos para pedir a Deus que abençoe aquele grupo que está saindo ali para o trabalho e não sabe o que vai acontecer. Né? E óbvio, todos nós paramos um momento e começamos a nos concentrar na oração que estava sendo proferida ali por aquele outro aluno que também era evangélico. E no meio da oração a gente escuta um grito do capitão que estava liderando a gente. Tu não, motorista! O motorista estava de olho fechado. E aí? O cara dirigindo um ônibus cheio de gente, e porque o cara começou a orar, ele achou que podia fechar os olhos. Diga aí. No Recife, mais. Certo que era de madrugada, não tinha trânsito, mas o cara fechou os olhos, minha gente. Que falta de noção é essa? Quer dizer, essa oração só valia de olho fechado, era? E foi um grito exacerbado do capitão, de medo. Tu não, motorista! O motorista estava de olho fechado.
Sei lá, falta de noção mesmo, né? Mas, cada qual com seus cada qual. Nesse caso aí, ele podia até prejudicar a gente. Quando Jesus fala que está preocupado com o seu ouvinte, com o ouvinte, ele também fala que está preocupado com os nossos arredores. Por isso que eles oravam em pé, nas esquinas, na praça. Né? Agora, a Bíblia não proíbe você orar em público. De jeito nenhum. O que a Bíblia proíbe é para quem você está fazendo essa oração. A Bíblia não proíbe que você ore em voz alta. Não, a Bíblia não proíbe. A Bíblia proíbe para quem está sendo feita essa oração. Quando Salomão consagra o templo, ele faz uma oração em público. Todos ouviram a oração de Salomão. E a Bíblia fala que Deus abençoou aquela oração. Neemias também, né, quando os homens tomaram consciência do seu pecado, todos oraram em uníssono. Todos fizeram uma oração de súplica pelo perdão dos pecados em uníssono. Estava parecendo um culto da Assembleia de Deus. Todo mundo falava de uma vez só. Não é com isso que Jesus está preocupado. Jesus está preocupado é com a oração sua para com Deus. Mesmo orando em público, lembre-se de uma coisa. Você orando em público, mas você fala com Deus. Orando em público, mas a oração é íntima com Deus. Não se preocupe com quem está ao seu redor. Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer. Não se preocupe com o que elas estão ouvindo da sua boca. E se você também quiser fazer sua oração em silêncio, também está correto. Desde que sua oração em silêncio seja com Deus. Seja em segredo. O fechar a porta do quarto e orar em segredo é simplesmente de você para Deus. Esqueça o exterior. Porque esse exterior não há interesse para Deus. Se você orar para esse exterior, simplesmente você já está recebendo sua recompensa. O reconhecimento dos outros. Ora, como fulano é mais santo do que os outros, porque ora em pé ali na igreja. Só ora se for na igreja. Eu quero até fazer uma recomendação aqui. Analise o seu tempo de oração. Se você tiver mais tempo de oração orando em público do que em segredo, tem algo errado com você. Pode estar certo disso. Tem algo errado com você. E aquela irmãzinha ou aquele irmãozinho que ora fazendo assim, ó meu Senhor, aquele problema que nós conversamos ontem, isso aqui em público, né? O cara está ali na igreja, no momento no culto de oração e meu Senhor, aquele problema que nós conversamos ontem, dá um jeito, meu Deus. Aquele coração que precisa ser quebrantado, Senhor, tu sabes quem é. Dá um jeito, meu Deus. Ora, aquele problema era para Deus ou era para a igreja tomar conhecimento? Aquele indivíduo precisa ter o coração quebrantado. Era Deus que precisava quebrantar ou era a igreja que precisava saber quem era? Agora vamos para o outro lado. Eu estou falando do exterior. E você que está orando e está prestando atenção na oração do irmão. Nessa oração que eu acabei de falar. E está julgando. Esse cara está falando aí do irmão ou do problema. Essa oração dele aí está pobre, está podre. Não serve para nada. Você parou sua oração para prestar atenção no irmão. Veja. Interrompeu uma oração ao meio. Interrompeu a sua conversa. É como eu estou conversando aqui com a irmã Marlene. Marlene, tudo bem? Como é que está de saúde? Não sei o quê. É, irmã Fátima, é isso mesmo. Veja como a senhora está. E Marlene? Então você também está errado. Quando você ouvir essas coisas, ignore e tente não se desconcentrar do que você está fazendo, do que você está falando, do que você está
colocando para seu Deus? Então, para quem é a nossa oração? É para nós ou é para esse público? Estou mais preocupado com a hora. 10h40, né, Edricleito? Não, não agora. A hora de encerrar, né? 10h30, então já encerrou, foi? Meu Deus, eu não cheguei nem na metade da metade. Estou brincando, meu irmão. Estou terminando já. Estou caminhando para o final. Vou dar um salto aqui. Então, essas pessoas que oram externamente, elas oram para nos dar uma lição. Elas oram para mostrar que somos piedosos. Agora vem a terceira pessoa. Aquela que não ora de jeito nenhum em público. Essa que não ora em público também está errada. Sabe por quê? Porque ela está preocupada com o julgamento dos outros e não está preocupada com a presença de Deus na sua vida. Ela está preocupada em dizer uma palavra errada, ela está preocupada em dizer algo que não devia, em, sei lá, em colocar uma frase mal interpretada. Então ela não está orando para Deus. Aliás, ela não está nem orando, né? Mas ela não está orando simplesmente porque ela está preocupada com o seu público. Observe que Jesus, quando foi orar, ele dizia: fica aí, eu vou estar ali orando, orando em segredo, orando com o meu Pai. Vocês fiquem aí, tá? Mas eu vou orar em segredo, eu vou orar com o meu Pai. O segundo equívoco, e esse é bem pesado, é não usarmos vãs repetições. As repetições colocadas aqui eram repetições pagãs. Eram repetições que eram herdadas das religiões pagãs, e os fariseus faziam isso. Ah, mas é errado eu usar repetição? Não, não é errado. Mas eu vou mostrar 2 casos aqui de repetições que foram herdadas das igrejas, que o cristianismo terminou herdando. A primeira de Elias, quando estava com os profetas de Baal. A Bíblia diz que os profetas clamaram de manhã cedo até o meio-dia: ó Baal, atende-nos, ó Baal, atende-nos, ó Baal, atende-nos. E Elias começou a zombar dele: fala mais alto, ele está dormindo. Será que ele não deu uma saidinha ali para comprar uma pizza? Homem, grita! Elias era meio irônico. Né? A segunda, já está no Novo Testamento, é quando lá em Éfeso, Paulo consegue fazer aquele burburinho ali por conta das estátuas de Diana. E a Bíblia diz que os seguidores de Diana, por 2 horas, clamavam a Diana: Diana, Deus dos Efésios, Diana, Deus dos Efésios, Diana. 2 horas clamando. E Diana não os atendeu. Ah, mas é errado fazer repetições? Não. O próprio Cristo repetiu. O próprio Cristo repetiu suas palavras. A questão é o alvo. Não é para quem. Quer ver uma parte quando Jesus Cristo repetiu as suas palavras? Pai, afasta-me de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas Jesus Cristo não fez isso pensando nele. Ele fez em honrar o nome de Deus. Porque no final ele diz: seja feita a tua vontade. Então, Jesus não condena essa oração. Nem também condena a oração longa. A Bíblia fala também, em Lucas 6, que Jesus se afastou para orar e orou a madrugada inteira. A madrugada começava por volta do de hoje, seria 9, 10 da noite. Isso já era madrugada para ele.
O dia começava às 5 da manhã, mais ou menos. Ao raiar do sol já era dia. Jesus orou à madrugada. Então a oração longa também não é condenada. O que é condenado é como você está orando, para quem você está orando. É a sua ligação com o Pai que está acontecendo ali. E um outro problema da oração repetitiva é que ela pode se tornar um mantra. As religiões orientais é que têm os mantras, né? Budismo, hinduísmo. Quer ver uma religião que tem um mantra muito forte, muita gente já percebe? Felizmente é a religião católica. Tem lá o rosário, e aí tem cada carocinho daquele, então não sei como é que chama. É um Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, um Ave Maria. É mantra. Isso entrou no cristianismo. E nós temos alguns mantras também dentro da igreja protestante. Mantras em hinos. Mantras na nossa forma de orar. Às vezes cantamos o mesmo corinho de um hino 5, 6, 7, 8, 10, 20 vezes. Temos alguns jargões nossos. O mais famoso é ó Senhor. Nós vamos orar e ó Senhor, porque isso, isso e isso. Ó Senhor, faz isso, isso e isso. Ó Senhor, me dá. É um mantra, é um jargão. Falando de um, tem vários, cada um tem o seu. Não é? Então, esse é o erro. É orar sem levar em conta como estamos orando. Orar da boca para fora. Estou chegando ao final, viu, gente? Estou dando um salto aqui. Já vi que tem que preparar menos da próxima vez. Outra coisa é que você já percebeu que as nossas orações sempre são iguais. Já percebeu isso? Se você parar para anotar e analisar a sua última oração, se você conseguir lembrar, claro, você vai ver que você tem um começo igual. Eterno Pai, querido Pai, Pai amado. E também tem um fim igual. E o meio, ele segue um padrão. Cada um tem seu padrão. Não é uma conversa de um amigo para outro. Não, não é. É um padrão. É aquela coisa formal. Que se fugir dali, parece que Deus não vai nos atender. Né? E aí, é outro erro. É uma vã repetição. As nossas orações iguais, elas sempre começam assim. Agora, a mais curiosa é o finalzinho. Você já está ali, gastou um pouquinho de tempo, 3 ou 4 minutos, já tomou muito o seu tempo de 24 horas, 3 minutos na oração, e aí você vai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Pronto, acabou a oração. Vocês nem entenderam o que eu disse. O que eu disse foi, claro que isso é uma maneira, o que eu disse foi, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Com perdão dos nossos pecados saiu que nem doeu, porque eu nem pensei nos meus pecados, não doeu nada. Em nome de Jesus, então, saiu da forma mais mecânica possível. Não é? Agora, sabe por que a gente ora assim? Sabe quem é que repete muitas palavras? Sabe que quem só sabe proferir um tipo de palavra? São as crianças. Porque seu vocabulário é limitado ainda. As crianças ainda não têm um número tal de palavras que elas não aprenderam a evoluir ainda. Dessa mesma forma, somos nós diante de Deus. Somos infantis. Somos crianças diante de Deus. Nosso vocabulário é pobre quando nos dirigimos a Deus. Principalmente porque fomos doutrinados, e a palavra é essa mesmo, doutrinados, adestrados a orar sempre daquele jeito. Porque nosso vocabulário não evoluiu. Eu quero fazer um esforço, vocês querem fazer um esforço
para sairmos desse estágio de criança e começarmos a evoluir. Por fim, eu vou fazer uma coisa, perguntar uma coisa a vocês. No versículo 8 diz o seguinte: não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes de necessidade. Se Deus já sabe, por que orar? Tem até um livro que eu esqueci o nome do autor, podia ter pesquisado, mas terminei não pesquisando, que diz assim: se Deus já sabe, para que orar? Se alguém, se o pastor de Clique lembrar desse livro, ou lembrar do autor, por favor, né? Por que orar? Deus não já sabe da minha necessidade? Para que orar? Deus não já sabe o que é que está acontecendo? Precisa orar, não. Você não ora porque Deus precisa saber o que você quer. Você ora para se moldar a Deus. Você ora porque você precisa aprender quem você é. Não é Deus que precisa saber quem é você. É você que precisa aprender a quem você é. E a cada vez que você ora, Douglas Kelly, obrigado, Neil. E a cada vez que você ora, você se molda a Deus. E a cada vez que você se molda a Deus, você começa a orar como convém. E você precisa orar, não só por isso. Você precisa orar como convém, porque você precisa saber o que é o pão nosso de cada dia. O que é o perdão das suas dívidas. O que é não nos deixeis cair em tentação. O que é livrai-me do mal. Por incrível que pareça, nós não sabemos o que é. A gente só vai descobrir o que é quando a gente estiver moldado a Deus. É por isso que você ora. Não há nada demais em pedir aquele objeto, não há nada demais em pedir aquele sonho. Pelo contrário, Deus quer que você faça isso. Mas primeiro, para que você seja atendido, você precisa ser moldado a Deus. E isso é um processo, isso é o tempo. Talvez você descubra que aquele objeto não era o objeto ideal para você, e quem vai descobrir isso às vezes é você mesmo. Talvez o livrar-me do mal seja um mal que você estava percebendo, mas que ele realmente não seja mal. Você só vai saber isso quando você estiver completamente moldado a Deus. Não ore para persuadir Deus. Não faça correntes de oração. E aí é um erro também da igreja. A igreja cai muito nesse erro. Vamos fazer uma corrente de oração aqui, porque todos nós unidos vamos demover Deus da sua posição. Deus agora vai olhar para esse coro de vozes, pedindo a Ele, clamando, e Ele vai ficar com o coração molinho. Não ore para moldar a Deus. Não vai acontecer. Isso não vai dar certo. De jeito nenhum. Ore para se moldar a Deus. E ore para moldar você. Dessa forma, a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos. Uma outra coisa, e para finalizar mesmo agora, o livro de Efésios diz que Deus nos recompensa nas nossas orações. Mas que recompensa é essa? Ele não diz. Você só vai descobrir quando você estiver completamente moldado a Ele. Então, gente, a partir de agora, quando nós formos orar o Pai Nosso, pensemos um pouco para quem a gente vai orar. E eu quero encerrar a nossa conversa de hoje, espero que eu não tenha sido muito enfadonho, fazendo um exercício. Um exercício, propondo esse exercício para toda a igreja. Estourei muito tempo. Eu peço desculpas, viu, irmão Fátima? É porque eu preparei uma coisa e, por incrível que pareça, eu pulei muita coisa, viu? Mas agora eu quero que a igreja ore. Nós vamos parar para orar. Nós vamos ter um momento de oração. Em seguida, eu peço que solicito que o pastor Cleiton
quebre essa oração, né? Dê um tempinho e depois ele quebre essa oração. Mas eu quero que você se prepare para orar. E se prepare para orar, pronunciando palavras ou em silêncio. De pé, sentado ou de joelhos, não interessa. A oração pode ser longa, não vai ser muito longa, porque a gente vai interromper o silêncio em breve. E pode até ser repetitiva. Não se importe com quem está ao seu redor. Mas, principalmente, quando você começar a orar, agradeça a Deus, mas também peça. Ore para Deus. A oração é de você para com Deus. E simplesmente fale com Deus. Não use jargões. Procure não usar aquelas frases de efeito. Fale com Deus. É uma conversa de filho para pai. Sem mantras, sem repetições, sem jargões. Oremos.